Olá, boa noite. Polícia Rodoviária Federal faz operação especial nas rodovias para o feriado de Semana Santa. Em transmissão ao vivo, Jair Bolsonaro recebe indígenas no Planalto. A demarcação de terras dos povos indígenas é o tema em destaque desta edição. E no quadro Ciências UFO, uma pesquisa revela os avanços das mulheres no mercado de trabalho. O Jornal da UFO começa agora. A Polícia Rodoviária Federal iniciou hoje uma operação especial para o feriadão de Semana Santa. Até meia-noite de domingo, o policiamento nas principais rodovias será reforçado. Estradas movimentadas, trânsito tranquilo nos primeiros dias da véspera do feriado. Para evitar acidentes e outros transtornos no trânsito, a Polícia Rodoviária Federal promove em mais um ano a Operação Semana Santa. É um esforço da Polícia Rodoviária Federal de fiscalização para coibir aquelas condutas que mais geram acidentes de trânsito, né? Ou a falta do uso de certos equipamentos por parte de condutores, que pode também ser já uma maior gravidade em caso de acidentes. Então nós estamos falando principalmente das condutas de excesso de velocidade, ultrapassagens irregulares e uso de substância alcoólica durante a direção do veículo, ou anterior a ela, sem esperar o tempo necessário para que o álcool saia do sangue, né? Então, para isso, a gente vai fiscalizar utilizando radares, né? Nos posicionando naqueles locais que mais acontecem acidentes e também utilizando o etilômetro, convidando os condutores para que façam o teste do etilômetro para ver se está tudo ok, se está realmente em condições de conduzir os seus veículos. A gente também vai estar em especial também observando a utilização do cinto de segurança, né? E da cadeirinha pelas crianças menores de 7 anos e meio. Também estaremos de olho no uso do capacete, né? Todos esses equipamentos, o cinto de segurança, a cadeirinha e o capacete, são equipamentos que, em caso de acidente, pode auxiliar muito na diminuição dos danos, né, aos condutores desses veículos. Além disso, o inspetor alerta sobre os cuidados ao viajar nos dias em que as estradas terão um grande fluxo de carros. A gente estima que naqueles dias de maior movimento, ele pode estar aumentado em até 50%. Esses dias, esses períodos, na realidade são o período hoje à tarde, né? Já agora, a partir do meio-dia, a gente já tem percebido uma alteração. Amanhã pela manhã, e no domingo, no retorno do feriado, a partir do meio-dia, a gente já espera esse movimento mais elevado aí de veículos na rodovia. A gente recomenda que ele verifique seu veículo, as condições do seu veículo antes de iniciar a viagem. A questão documental para evitar qualquer dissabor aí de ter sua viagem interrompida, né, pela fiscalização, mas sobretudo equipamentos obrigatórios, né, a condição dele mesmo, descansar antes de iniciar uma viagem, né, fazer uma ingestão de alimentos mais leves, né, se for uma viagem mais comprida. E em especial, a gente tem chamado a atenção para os condutores daqui do trecho que vão utilizar a BR-365 aqui na região, principalmente sentido cidade de Monte Alegre, Tuitaba. A gente faz um alerta que em Monte Alegre nós estamos com uma duplicação da rodovia, obras de duplicação, então existem desvios, os condutores têm que estar atentos a isso aí. E a partir do Trevão, ali do entroncamento com a BR-153, existem alguns buracos na pista. Então é importante que os condutores que forem trafegar por esses trechos, que eles evitem fazê-lo no período noturno e também que tomem uma distância maior do veículo que segue à frente para que ele possa antever a tempo de fazer a manobra adequada para não pegar esse defeito e danificar seu veículo ou perder o controle e se envolver no acidente. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Deputados decidiu adiar a votação da reforma da Previdência para a semana que vem. A última sessão foi marcada por confusão entre os parlamentares. Alguns partidos, especialmente do Centrão, pedem mudanças no texto ainda na Comissão de Constituição e Justiça. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, avaliou como um erro a CCJ não ter votado a reforma da Previdência nesta semana.
E em um vídeo ao vivo transmitido por redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro defendeu a exploração comercial em terras demarcadas por povos indígenas. Ele também disse que algumas ONGs são inimigas do país. Confira alguns trechos desta transmissão. É um momento ímpar, não estava previsto essa live aqui. E nós estamos aqui, não é com problema, não é com solução. Só o Brasil, com essa quantidade de terra que temos pela frente, que pode ser solução para o mundo, acaba sendo problema para nós. E por que a gente, como indígena, podemos trabalhar na agricultura hoje? Porque as ONG empatam, as ONG diz que não pode usar terra, nem sobrevive de terra. E como é que a gente vamos viver agora hoje? Por isso que eu venho com o senhor aqui procurar ajuda, apoio dos nossos parlamentares. Está aqui o meu senador de Roraima, Chico Rodrigues. Foi ele que abriu a porta para nós aqui, para vir com o senhor. Graças a Deus, o senhor está aqui recebendo a gente como brasileiro. Eu sou brasileiro, o senhor é brasileiro também. Por isso, nosso presidente, eu venho aqui, juntamente com o senhor, para que o senhor possa nos apoiar na agricultura, na mineração, né, que nós precisamos. Nós estamos em cima da riqueza e nós continuamos pobres ainda, presidente. Eu quero dizer para o senhor a verdade, a FUNAI de Roraima nunca fui visitar como é que está a situação dos indígenas, como é que eles podem plantar, como é que eles podem cultivar. Nunca deram apoio, nem daqui de Brasília, a FUNAI nunca foi. Eles ficam proibindo, presidente, a gente criar gado, diz que não pode criar o gado naquela fazenda ali. O índio não pode ser fazendeiro. Por que será? Todo mundo são iguais aqui. Nós estamos brasileiros, que nascemos no Brasil, somos brasileiros. Fora as ONG, eu não quero mais ouvir de ONG. Estão ganhando, estão levando nosso dinheiro, presidente. Por isso que ninguém queremos mais essas ONG aqui, para empatar, para impedir nosso trabalhar, presidente. Obrigado. Olha, assim como o povo brasileiro tem que dizer o que eu vou fazer com o presidente, o povo indígena é que diz o que a FUNAI vai fazer. Se não for assim, eu corto toda a diretoria da FUNAI. Botamos gente como vocês lá dentro, para não atrapalhar quem quer o progresso, quem quer o desenvolvimento, quem quer o bem do Brasil, quem quer o futuro das suas gerações. Roraima, tive 3 vezes em Roraima. Embaixo da terra tem uma tabela periódica, tem tudo. Tem trilhões de reais embaixo da terra. E o índio tem o direito de explorar isso daí, de forma racional, obviamente. O índio não pode, repito, continuar sendo pobre em cima de terra rica. Todos nós brasileiros, todas as ONGs que trabalham contra vocês são nossos inimigos, pode ter certeza disso. E para aprofundar esta questão que está em debate, que é a demarcação das terras dos povos indígenas, convidamos hoje para estar conosco o antropólogo e professor de Ciências Sociais da UFO, Diego Soares. Muito obrigada, professor. Obrigado. E também a Vilma Rosa, que é advogada e graduada em Estudos Sociais e Geografia. Obrigada, Vilma. Obrigada. Como vimos na transmissão ao vivo, ontem, feita pelo presidente Jair Bolsonaro, ele critica algumas ações da FUNAI e também fala até da extinção de algumas ONGs que seriam prejudiciais. Como que você vê essa questão desse posicionamento do governo sobre a demarcação de terras? Veja bem, no meu entender, primeiramente, boa noite, professor, boa noite a todos. No meu entender, os direitos dos índios não estão sendo lesados, até porque é constitucionalmente garantido, né, o direito do índio ter a sua terra e usufruir da maneira que lhe convém da terra que é reservada, que pertence à União, mas são as reservas indígenas. Agora, o que não pode acontecer, no meu entendimento, é que ONGs venham aproveitar da boa-fé do índio, né, tirar proveito e levar a riqueza e o índio ficar pobre sobre a sua terra. Então, no meu entendimento, o presidente ele vai demarcar essas terras e ter uma maior vigilância sobre elas, no sentido de quê? De que o índio, já uma vez que ele é aculturado, né, ele já tem a cultura, já adquiriu a cultura do branco, então que ele trabalhe a sua propriedade, a terra indígena,
da forma que a sua cultura determina, sem afetar o meio ambiente e os recursos naturais, mas promovendo o seu bem-estar social e econômico, até porque essas terras já são exploradas, mas o dinheiro das riquezas não está ficando com os índios. Professor, você concorda com o posicionamento da Vilma? Não há que concordar ou discordar, é tanto absurdo, não a sua fala, obviamente, mas a fala do presidente da República, porque ele revive vários preconceitos enraizados na sociedade brasileira há tanto tempo. Primeiro, essa visão etnocêntrica de desenvolvimento, né? Hoje, os países mais avançados do mundo, eles estão exatamente revendo essa visão de agricultura, né, de monocultura, de agronegócio, né? Aonde se aponta o quê? A necessidade de ter políticas de desenvolvimento sustentável. Então já começa por aí que a fala do presidente ela é preconceituosa, no sentido que, primeiro, a partir de um termo genérico como ONG, existem mais de 1 milhão, deve haver mais de 500 mil ONGs no Brasil hoje, não sei exatamente o número, né? Agora, você colocar todo mundo dentro do mesmo estereótipo, né, e criminalizar, né, a ação dessas entidades, eu acho, primeiro, uma atitude um tanto injusta com as pessoas que fazem um trabalho voluntário e têm feito trabalhos extremamente importantes para a sociedade brasileira, e não só para a sociedade brasileira, como também para as sociedades indígenas, né? Então, a gente percebe ali, mais uma vez, a tentativa de distorção dos fatos, né, lidando com estereótipos enraizados na sociedade brasileira, estereótipos preconceituosos, etnocêntricos, a ideia de que a terra indígena, para ela ser produtiva, ela tem que reproduzir o modelo agropecuário. Isso é uma ilusão, até porque 98% das terras indígenas estão na Amazônia, né, são terras que já impõem uma barreira natural ao avanço desse modelo agropecuário. Então, me parece aqui que nós estamos, mais uma vez, diante desse discurso, desse revival, né? Uma espécie de noite dos mortos vivos, né? Onde a gente revive esses preconceitos ultraconservadores, né? Que sempre estiveram presentes na sociedade e que hoje ganham expressão na fala do nosso presidente da República. Então, eu gostaria de ouvir a sua opinião também, Vilma. Você entende essa questão da tecnologia para aumentar a produção seria mais viável, ou realmente o agronegócio ele precisa de mais terras? E aí os povos indígenas poderiam também entrar nessa mesma linha de produção? Veja bem, Patrícia, no meu entendimento, até porque eu acredito que mesmo hoje em dia, as terras indígenas elas estão sendo trabalhadas. É logicamente, professor, que existe ONGs que têm boa fé, que vêm, que ajudam a promover o desenvolvimento social e acode aquela população vulnerável. Mas existem os aproveitadores. Eu acredito que seja nesse impasse que o presidente queira fazer essa reformulação, essa atenção maior sobre as terras indígenas, no sentido mais de proteger aquilo que está ali, porque a maior riqueza do Brasil, geograficamente falando, ela está na região norte e centro-oeste. Um lugar onde que tem as maiores áreas de reservas indígenas demarcadas. Então, ali é uma riqueza grande que está, de certa forma, aproveitada, mas o dinheiro, a riqueza em si não está, o dinheiro arrecadado com aquilo, ele não está ficando com os indígenas. Os indígenas hoje, a maioria já tem seus carros, já inseriram na vida comercial brasileira de modo geral. O que precisa é uma regulamentação para que esses índios tenham proteção do Estado e que o fruto do seu trabalho seja investido ali na sua comunidade, mas eu não entendi como uma visão de desmatar tudo. Existem várias formas de produzir de forma sustentável. Bom, e essa questão também deles viverem de royalties, o presidente Jair Bolsonaro já falava isso antes de ser eleito, né? Que ele acreditava que não é só o agronegócio, tem os minérios também, tem muita riqueza debaixo da terra. Como que você vê também esse posicionamento da demarcação? Como isso poderia afetar também todo um comércio que é muito grande Olha, nós temos exemplos hoje no Brasil onde empreendimentos mineradores avançaram, como é no caso do sudeste do Pará, e os índios vivem na miséria. Então essa ideia, primeiro que se está inventando a roda. Ora, várias terras indígenas, inclusive vários grupos indígenas, já têm uso de modelo agropecuário nas suas terras, quando assim optam por fazer, dentro do seu direito,
né? A exploração de minério já existe também em terra indígena, inclusive a Vale hoje tem um empreendimento no sudeste do Pará que rende royalties para os Xikrin, que é um povo de etnia que faz parte do Macro-G, vive no centro-oeste brasileiro. Então, eu acredito que, veja bem, aqui se está criando, né, a ideia de que, primeiro, né, existe um impasse, né, de que existe aí uma certa falta de autonomia dos índios escolherem o seu próprio destino, que não condiz com a realidade. Veja bem, há poucas semanas atrás, lideranças indígenas estiveram no Congresso Nacional e não foram recebidos pelo presidente da República. Então também nós temos que nos perguntar quem são essas lideranças que estão falando em nome do agronegócio e desse modelo de desenvolvimento que está sendo aí colocado, né? Eu acho que se nós realmente queremos ouvir os índios, nós temos que ouvir as suas lideranças, aquelas pessoas que falam em nome, que já vêm fazendo esse trabalho de liderança há muito tempo, né? E eu acredito que os índios têm o direito de escolherem o seu próprio caminho, tá? E acredito também que essa visão de que as ONGs, né, a grande maioria das ONGs trabalham dentro da legalidade e deveriam ser respeitadas pelo seu trabalho. Então, eu não vi nenhum dado estatístico ali dizendo quantas são as ONGs, quais são os indícios, então se fala em termos de bravata, né, o que inclusive deveria ser objeto de ação judicial, porque quando se fala deve se mostrar dados. Então quantas ONGs são que estão na legalidade, do universo total, né? Então nós não sabemos, que é tudo assim, falado assim de qualquer jeito. O presidente, ele quer uma visão mais aproximada das terras indígenas, até para fazer levantamento. Quais as ONGs que estão realmente trabalhando em prol dos indígenas? Quais aquelas que não? Até onde está tendo grileiro tomando terra de índio, empreiteiros, em grandes empresas? Então, eu estou entendendo essa visão do governo federal como uma visão de observação, né? E se existe terras indígenas, a maior ou a menor, que sejam delimitadas de acordo com a Constituição, até porque a Constituição Federal não mudou, está vigindo, e de acordo com essa mudança que está tendo agora com a medida provisória, ela não está afetando direito do índio. Ela não está afetando os direitos fundamentais, os direitos sociais de nenhuma comunidade indígena. Simplesmente, no meu ponto de vista, todo governo, quando assume um poder, seja ele municipal, estadual ou federal, ele faz os seus ajustes nas suas secretarias, nos seus ministérios, né? E é o que está acontecendo agora, é um ajuste no ministério. Então, nos ministérios, ele está extinguindo determinados ministérios, fazendo junções com outra. Eu acho que está acontecendo ali uma mudança estrutural na administração, não em si no enraizamento de trabalhar contra uma política social. Com certeza há mudança, mas essa mudança não vem para melhorar a vida dos povos indígenas brasileiros. Eu, como antropólogo, há 20 anos trabalho com isso. Esse tema a gente continua a falar daqui um pouquinho. A conversa está muito boa. Mas será que vem chuva nessa sexta-feira? Veja como fica a previsão do tempo para Uberlândia e região. A sexta-feira em Uberlândia deve ser quente e seca, mínima de 17 graus e máxima de 29. Em Monte Carmelo tem previsão de pancadas de chuva à tarde. Faz calor, mínima de 19 e máxima de 30 graus. E o feriadão em Patos de Minas vai ser nublado e quente. As temperaturas variam entre 19 e 28 graus. O calor em Ituiutaba continua e não deve chover. O termômetro marca entre 18 e 31 graus. Em Frutal, a previsão é parecida. Tempo seco, mínima de 17 e máxima de 30 graus. Nós também queremos saber qual a sua visão sobre a demarcação de terras indígenas. Participe conosco. Envie suas perguntas para os especialistas aqui no estúdio. Pode ser pelo WhatsApp ou Facebook da TV. Estamos de volta. O acampamento Terra Livre é uma marcha de indígenas à capital federal que ocorre há 15 anos. Neste ano, o acampamento está previsto para acontecer entre os dias 24 e 26 de abril.
E na última semana, em audiência pública sobre a saúde indígena na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa no Senado, o discurso da senadora Soraya Tronic sobre as questões indígenas repercutiu muito nas redes sociais. A senadora acabou ouvindo o que não queria da ex-candidata à vice-presidência da República pelo PSOL, Sônia Guajajara. Confira. No dia 2 de janeiro, o presidente transferiu para o Ministério da Agricultura a atribuição de identificar, delimitar e demarcar reservas indígenas. Antes, a função era realizada pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, juntamente com o Ministério da Justiça. Além disso, a demarcação de áreas quilombolas também foi atribuída ao Ministério da Agricultura. No mesmo dia, Jair Bolsonaro se posicionou no Twitter dizendo, abre aspas, mais de 15% do território nacional é demarcado como terra indígena e quilombolas. Menos de 1 milhão de pessoas vivem nesses lugares isolados do Brasil de verdade, exploradas e manipuladas por ONGs, fecha aspas. No dia 11 de abril, durante a live semanal no Facebook, o presidente Jair Bolsonaro citou que haveria um encontrão de índio em Brasília. Segundo ele, 10 mil indígenas estariam presentes em um evento e quem pagaria a conta de índios que viriam de ônibus, de carro particular, de avião e na hospedagem em hotel seria o contribuinte. A fala do presidente gerou polêmica e teve resposta da deputada indígena Sônia Guajajara, que rebateu o pronunciamento de Bolsonaro em seu Twitter, dizendo que, abre aspas, Bolsonaro fez uma live agora e continua incitando a sociedade contra os povos indígenas. Falou, semana que vem terá 10 mil índios aqui em Brasília, pago com o recurso de vocês. Ele quer dizer dinheiro público, grande mentira. O acampamento Terra Livre é custeado por nós, fecha aspas. Por que eles continuam miseráveis, com 13% do território nacional, quando nós utilizamos 7%? Porque a terra não é de vocês. A terra é da União. Quem usa o índio, né? Quem usa o índio? Porque o índio era para estar muito bem. Mas quem que fez isso com os índios? Os próprios índios? Então a gente quer saber quem está fazendo, quem fez isso com os índios. Cadê? Né? Porque a sua fala, senadora, a sua fala aqui retrata muito bem o pensamento mesmo que tem esse setor ruralista que compõe a Câmara e o Senado, que quer a qualquer custo flexibilizar a legislação ambiental para poder explorar os territórios. A visão que você tem de terra é muito diferente da visão que a gente tem. Não dá para você olhar para nós, povos indígenas, e pensar que a gente tem o mesmo entendimento de território como o seu, que é de exploração, destruição, pensando em lucro, pensando em dinheiro. Não é esse o entendimento nosso. Para nós o território é sagrado, nós precisamos dele para nós existir. E vocês olham para a terra indígena e chamam de terra improdutiva. Nós chamamos isso de vida. Bom, e no começo deste ano, a atribuição, então, de demarcar as terras indígenas passou a responsabilidade para a FUNAI, né? Da FUNAI para o Ministério da Agricultura, perdão. Então, eu gostaria de ouvir primeiro do professor, qual que é o impacto dessa mudança? É muito grande, né? Porque o Ministério da Agricultura sempre reuniu aqueles interesses que são contrários à demarcação de terra indígena. Primeiro é preciso fazer uma observação que dos 14% realmente das terras indígenas ocupam quase 14% do território brasileiro, mas dessas terras indígenas, 98% estão na Amazônia Legal, 2% apenas nas outras regiões do Brasil. E não vamos nos esquecer que os estabelecimentos agropecuários, em 2006, eles ocupavam 45% das terras agricultáveis do Brasil. Em 2017, esse dado passou para 47,5%. Então, quem que tem muita terra? Para mim, tem muito branco com muita terra. Sem falar que o índice de Gini, que mede a concentração de terra no país, ele só tem aumentado, ele não tem diminuído. Ele é de 0,897. Se fosse toda a terra na mão de uma única pessoa, seria 1. O nosso índice de Gini é de 0,897. Então, obviamente que as terras elas estão concentradas nas mãos de poucas pessoas e predomina essa visão de desenvolvimentista da agricultura, que não comporta a visão do índio. Então, colocar a demarcação de terra indígena no Ministério da Agricultura, né, é como colocar as galinhas, né, nas mãos dos lobos, para que os lobos tomem conta do seu bem-estar. Então, uma visão que eu diria assim,
é totalmente contrário aos direitos indígenas, né? Isso vem junto com o corte de recursos da FUNAI, que hoje teve mais de 90% dos seus recursos cortados, congelados. Hoje não tem como investir. Está se falando em investir nas terras indígenas, então por que se corta os recursos daquela instituição que é responsável por conduzir projetos de desenvolvimento sustentável? Não estou falando aqui de ONG, não, estou falando da FUNAI, que faz parte do Ministério da Justiça e, portanto, da Presidência da República. Então, me parece claramente que esse reajuste, e isso o governo, não vamos aqui nos enganar, esse governo se elegeu com essa bandeira dos ruralistas, do agronegócio, né, falando contra os direitos indígenas, falando contra o meio ambiente, né, e nada mais justo, né, do que aqueles que ganharam a eleição, sempre tem sido assim ao longo da história do Brasil, eles colocam em prática a sua política, mas essa política nada mais é do que a retomada, né, de um histórico de políticas genocidas que tem prejudicado a população brasileira e, mais especificamente, os nossos índios. Né? Se fala do indígena, por exemplo, né, como aculturado. Nós temos hoje mais de 200 sociedades indígenas. Boa parte dessas sociedades indígenas vivem na Amazônia, vivem em terras indígenas, têm os seus costumes preservados, falam mais de uma centena de línguas. Então nós temos que parar de falar com estereótipos e falar de dados reais, estatísticos. Se vai se falar das ONGs, então que se aponte as ONGs que estão agindo irregularmente, que não se fala isso na forma de uma bravata, as ONGs que estão na Amazônia. O que é isso, as ONGs que estão na Amazônia? Para mim, isso é bom assim, numa conversa de filosofia de boteco. Né? Mas eu quero ouvir também a opinião agora da doutora Vilma sobre esse assunto. Veja bem, professor, eu discordo de você no ponto seguinte. Primeiramente, quando se fala em atribuir ao Ministério da Agricultura a identificação, a delimitação, a demarcação e a escrituração das terras indígenas. Como nós acabamos de sair de governos, de anos de governo, onde imperava a corrupção, o mais certo é que quem assume o poder, seja ele na esfera municipal, estadual ou federal, que ele apure as irregularidades em todas as esferas. Então, se agora esse ministério já está encarregado, o Ministério da Agricultura, de identificar terra indígena, delimitar e conferir as delimitações para ter uma remarcação, tem que ter uma conferência. Então, o que eu entendo é que vai haver uma conferência com atribuição do Ministério da Agricultura. Porém, não sei se o senhor teve oportunidade de ler o restante da medida provisória, continua com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, que houve essa junção, cuidar da parte social, desenvolvimento social, saúde e os demais anseios daquela comunidade indígena. Tá? Então, os índios não estão desassistidos. O que está havendo, no meu entender, é uma reestruturação do poder para recomeçar uma organização de todas as esferas do poder no Brasil, que é sabido por todos que em quase todas as áreas tem problemas de corrupção, tem problemas de má administração, e eu acho legítimo um governo assumir, seja ele municipal, estadual ou federal, quando assume o poder, ele tomar conhecimento de onde ele vai trabalhar, porque ainda nem deu tempo do governo federal, nem o estadual, tomar tempo dos problemas todos e começar a atacar esses problemas no sentido de satisfazer o anseio da sociedade e das comunidades indígenas. Em nenhum momento eu observei o presidente não recebendo indígenas. Ao contrário, aquela entrevista que passou no início da reportagem mostra claramente que ele vai atender os anseios da sociedade indígena. Independente que se tenha cargos dentro da FUNAI que não está atendendo os anseios desses indígenas, então o mais certo e o normal de toda administração pública é remover os detentores desses cargos e colocar pessoas que realmente queiram trabalhar em benefício da nação e da comunidade indígena. É um tema muito complexo. A gente está com o tempo estourado e nós vamos passar uma reportagem e a gente volta para concluir, tá bom? Bom, um grupo de pesquisadores do CEPES desenvolveu uma pesquisa sobre mulher no município de Uberlândia. Os resultados foram positivos e também mostram que as mulheres ainda têm um longo caminho pela frente para enfrentar no mundo dos negócios. Veja na reportagem. Assim que chegou em Uberlândia, há 6 anos, Adriana tentou uma vaga de emprego em uma empresa de telemarketing. Fez o processo seletivo e conseguiu.
foi numa época que eu mais precisei, né? Estava mudando de cidade e tudo mais, mandei currículo, fui chamada, foi bem rápido, 2, 3 dias já me chamaram. Adriana é mais uma entre as dezenas de outras mulheres que estão no mercado de trabalho. Para se ter uma ideia, só nesta empresa, o quadro de funcionários é composto por 68% de mulheres. Nós vemos que o motivo da procura das mulheres trabalharem aqui na empresa é principalmente pelo ambiente de igualdade, porque nós preservamos bastante a diversidade, né? E ambiente de trabalho, porque todos são tratados como iguais, então até a oportunidade de crescimento e como tratativa com as pessoas, relacionamentos são dadas independente de ser homem ou de ser mulher. Foi buscando saber como está o perfil da mulher no mercado de trabalho em Uberlândia que pesquisadores do Centro de Pesquisas Econômicos Sociais, CEPS, resolveram desenvolver um estudo sobre o tema. Esther é uma das economistas envolvidas e conta como a ideia surgiu. Em face das conquistas que a mulher vem tendo, né, na sociedade, no mercado de trabalho, então nós tivemos a ideia de procurar saber como que está a mulher nesse mercado formal de trabalho no município de Uberlândia. A pesquisa foi feita com base nos dados da Relação Anual de Informações Sociais, do período de 2000 a 2017, e mostrou um crescimento considerável da participação da mulher no mercado de trabalho. Nós passamos aí de uma participação relativa da mulher de 36% em 2000 para 45% em 2017. Foi um crescimento expressivo da mulher no mercado de trabalho formal. Ela está avançando em setores que antes eram ocupados só por homens, mas essa inserção ainda é pequena, mas está crescendo, né, ao longo do tempo. A economista também ressalta a comparação salarial entre homens e mulheres, que ainda está distante da igualdade em cargos que exigem experiência ou escolaridade. Então nós vimos que há diferenças aqui expressivas em algumas atividades, né? Como o gerente administrativo, por exemplo, que o homem com a mesma escolaridade que a mulher trabalha no mesmo número de horas recebe em torno de R$8.000 e a mulher recebe R$4.000. Então, há ainda muito a se percorrer aí nas conquistas da mulher no mercado de trabalho. Nos Estados Unidos. Bom, infelizmente, a nossa conversa foi muito produtiva, mas o nosso jornal está chegando ao fim. Então, agradeço muito a participação do professor Diego Soares, antropólogo e professor aqui da UFO, de Ciências Sociais, e também da advogada Vilma. Infelizmente, a gente deve voltar a falar sobre esse assunto. Perdão, a gente tem que encerrar, mas a gente volta a falar sobre esse assunto em breve, porque o jornal fica por aqui e eu agradeço muito a sua audiência. Boa noite e até amanhã.